Depois disso, a promotora começou a me contar a situação, que tinha sido com uma arma branca, que eles achavam que talvez minha mãe e Antônio tivessem começado a brigar. E depois disso, minha irmã meio que tentou defendê-la. E no final, só restou minha irmã de 10 anos. Ela foi encontrada escondida debaixo da mesa. Coube a nós limpar poças de sangue, paredes manchadas, todas as evidências, até droga encontramos. Foi isso que ele usou para fazer isso. Encontramos cristal e vimos que antes de tudo aquilo acontecer, ele tinha se drogado. E depois todo o resto aconteceu. Com esse estresse pós-traumático, por mais que eu quisesse chorar ou colocar tudo para fora, eu não consigo. Eu tentei várias vezes, até mesmo estando sozinha, tem algo que já não me permite chorar. Esta é a história de Darilce, uma jovem que um dia chegou à casa da sua família sem imaginar que estava prestes a viver o momento mais doloroso da sua vida. O que parecia uma tarde qualquer acabou se tornando uma tragédia que tirou a vida da sua mãe e das suas 2 irmãs. Mas isso não termina aí, porque depois do impacto e da dor, também começaram as sequelas emocionais, os comentários e julgamentos das pessoas e uma luta constante para encontrar justiça e conseguir viver com um pouco de paz. Meu nome é Darilce e estou aqui porque quero justiça para meus familiares vítimas de feminicídio. Elas faleceram em 15 de março de 2024 em Juárez, no Nuevo León, México, pelas mãos de Antônio. Tiraram a vida da minha mãe, com 45 anos de idade, e minhas 2 irmãs mais novas, Iracema Cristal, de 16 anos, e a caçula, Jéssica Sofia, de 10 anos. Esta é a primeira vez que me atrevo a contar a história, porque queria que tudo fosse esclarecido. Por todas as notícias que saíram sobre minha mãe, todas as coisas que disseram sobre elas, que não eram verdadeiras, que foi por ataque de ciúmes, que foram outras pessoas, e infelizmente não foi assim. Quer dizer, naquela época eu não quis falar porque ainda estava vivendo o meu luto, ainda estava processando tudo o que estava acontecendo. Mas agora eu quero que a verdade seja conhecida, já que eu busquei primeiro resolver tudo pela via legal, mas infelizmente não foi possível. Então agora venho contar a minha versão dos fatos. Foi há 2 anos que minha irmã confessou para mim e para uma prima que o companheiro da minha mãe tentou tocá-la de forma imprópria. E nós acreditamos nela, fizemos a denúncia. E depois da denúncia ficamos esperando os laudos psicológicos que infelizmente não chegaram porque a justiça não fez o seu trabalho. Foi um processo muito longo, foi em Vila Juárez. Primeiro, e sim, quisemos fazer a denúncia online, pelo telefone, mas como a internet caía ou dava problema, tivemos que ir pressionando. Tivemos de ir pessoalmente ao CODE de Juárez, onde tivemos que esperar muito tempo, porque o atendimento também era virtual. E passaram mais de 4 horas e ninguém nos atendeu, então fomos embora e fomos ao CODE de Guadalupe. Lá sim, conseguimos registrar a denúncia e ficamos apenas aguardando os laudos psicológicos para que pudesse prosseguir. Mas nos disseram que se os laudos psicológicos mostrassem que ela não tinha nada, então eles não poderiam fazer nada. Passou uma semana e eles não fizeram nada. E depois disso, continuamos pressionando. Conversamos com a promotora que ia cuidar do caso dessa denúncia, mas não deu em nada. Depois eles me mandaram um e-mail dizendo que iam fazer os laudos psicológicos, mas para que os laudos fossem feitos, minha mãe precisava estar ciente dessa situação. Mas como eu conhecia o temperamento da minha mãe, quer dizer, eu sabia que ela não era uma mulher que permitisse esse tipo de coisa, eu sabia que algo ruim podia acontecer, não é? Quer dizer, durante toda a semana tentamos ficar de olho nela e... ao menos a mantive comigo em casa.
Enquanto toda essa situação acontecia, esperando que a polícia viesse buscá-lo e o levasse para que não corressem perigo. Por isso que não contamos para minha mãe até que a polícia chegasse. Mas a polícia nos disse que era preciso fazer os exames psicológicos e que ela precisava saber para que eles pudessem fazer alguma coisa. O dia em que contei para minha mãe foi na quinta-feira à noite. Elas faleceram na sexta-feira. Bom, foi durante a madrugada, mas foi no dia em que ela soube. Minha mãe se chamava Jéssica Maribel. No começo, ela meio que entrou em choque. Ela não soube como reagir, mas como meu pai também estava lá naquele dia, meu pai, bem, ele não mora com a gente. Quer dizer, né, a gente foi atrás dele para poder conversar com ela, porque qualquer coisa ele poderia ficar com a guarda dela e depois me passar. Então, quando ela ouviu, ficou muito brava e disse para ele, tipo, que se quisesse fazer alguma coisa com ele, com o outro, queria fazer de tudo, né? Então, realmente foi uma reação de raiva dela. Ela disse que no dia seguinte ela iria comigo para confirmar a denúncia, mas em nome dela. E minha irmã tinha estado comigo e ela me pediu para que ficasse com ela, para que minha irmã contasse com as próprias palavras dela e não dissessem que ela soube por outra pessoa, por outro lado. Minha irmã de 16 anos não morava com a gente, morava com meu avô, mas quando ela soube disso, veio para cá para nos ajudar também a cuidar da minha irmã, né? Porque como eu tinha que entregar a menina para minha mãe, porque era ela quem tinha a guarda, não podia ficar o tempo todo comigo. Então ela me disse que ia ficar com ela para vigiá-la e cuidar dela. Então quando minha mãe soube disso, ela me disse para deixar minha irmã com ela. E no começo eu não queria, mas minha irmã de 16 anos me disse que ela ia ficar cuidando dela e que qualquer coisa ela ia me avisar. Por isso eu concordei em deixar minha irmã de 10 anos com minha mãe. Sim, depois disso eu a levei para casa dela e foi aí que ela me contou porque minha irmã já estava comigo a semana toda. Então, já na casa dela, ela me disse que queria ouvir da boca da minha irmã o que tinha acontecido para poder ir com ela retificar a denúncia. E foi quando minha irmã de 16 anos me disse para deixá-la e que não tinha problema porque qualquer coisa ela iria me ligar e me avisar se acontecesse algo ruim. Porque tínhamos pedido para a minha mãe se controlar e esperar saírem os laudos e ir à polícia antes de fazer qualquer coisa. Pelo mesmo receio de que essa pessoa descobrisse e agisse. E ela estava tranquila e tudo, disse que ia esperar, mas pelo visto não esperou. Porque foi quando tudo aconteceu, a tragédia. Eu tinha combinado com ela de retificar a denúncia no dia seguinte. Então de manhã comecei a me sentir mal. Senti uma dor no peito e não consegui me mexer até a tarde. A gente tinha combinado que de manhã eu fui mais ou menos por volta do meio-dia. E quando cheguei para buscá-la para retificar a denúncia, estava tudo fechado, ninguém saía. Também perguntei para uma vizinha. Vi apenas o pessoal da água e esgoto do lado de fora da casa. Então eu voltei em horários diferentes. Às 3 da tarde também voltei a casa. E do mesmo jeito, ou seja, elas não estavam lá, eu não sabia nada sobre elas. Fui à casa de uma prima, contei a situação e ela disse, talvez ela tenha ido à loja ou algo assim. Mas para mim já fazia muito tempo que eu não sabia delas. E elas não atendiam o telefone, procurei por elas durante muitas horas, até a noite, mais ou menos às 7:30 da noite. Quando meu parceiro chegou para me buscar e me perguntou se eu queria que ele entrasse para ver se via algo, se via elas, mas eu disse que não. Fomos para casa, eu estava cozinhando e falei para ele, sabe de uma coisa? Vai lá e entra porque já fazia muitas horas que eu não sabia nada delas. Então ele foi, pulou o muro e viu o Antônio enforcado no quintal. E foi tudo o que ele viu. Depois ele me chamou e eu cheguei na casa.
e ele me disse para ligar para a polícia, e foi o que eu fiz. Eu liguei para a polícia e depois a polícia chegou com o jornalista e começaram a me fazer perguntas sobre o que tinha acontecido, mas eu só comentei que essa pessoa tinha uma denúncia por toques indevidos e que fazia horas que eu não sabia da minha família. A polícia abriu a casa e tirou todos nós de lá, e ainda assim continuávamos sem saber o que tinha acontecido. Quando a polícia nos tirou de lá, não nos disseram nada por um tempo, até que apareceu um policial que queria que dessemos informações. Sim. E nesse momento eu fiquei muito mal porque eu não sabia nada da minha família. Ou seja, eu comecei a chorar, comecei a ficar muito mal. E quando ele se aproximou para perguntar isso, me viu chorando, me viu muito mal e disse: tragam outra pessoa porque essa não serve para dar informações. Então, desde aí eu desenvolvi estresse pós-traumático. A única coisa que eu fiz foi enxugar minhas lágrimas e começar a dar todas as informações, porque infelizmente eu era a única pessoa que podia dar informações porque éramos só nós 4. A promotoria contou para Darilce que o que encontraram dentro da casa foi uma cena realmente devastadora. A agressão teria sido tão brutal que as 3 vítimas apresentavam ferimentos em diferentes partes do corpo, mas a jovem de 16 anos foi quem sofreu mais. Darilce lembra que tanto ela quanto a menor estavam com o rosto cheio de marcas. Uma imagem tão forte que até hoje ainda lhe causa pesadelos e estresse pós-traumático. Sim, eu entrei e aí me bateu o estresse pós-traumático e não pensei em nada. Quer dizer, eu não conseguia chorar, não consegui mais. Quer dizer, eu tinha muitos sentimentos misturados, eu sentia raiva, sentia tristeza. E mais do que tudo era saber que essa pessoa tinha tirado a própria vida. E a forma como me contaram também não foi a melhor maneira de se ficar sabendo. Depois disso, a promotora começou a me contar a situação, que tinha sido com uma arma branca, que eles achavam que talvez minha mãe e Antônio tivessem começado a brigar. E depois disso, minha irmã tentou defendê-la e no final só restou minha irmã de 10 anos, que ela foi encontrada escondida debaixo da mesa. Depois que eles me disseram isso, não aconteceu mais nada, eu fiquei lá até que recolheram os corpos e depois disso tive que fazer os trâmites para poder velá-las. E depois que eu as velou, só aconteceu que, sem a minha autorização, levaram os corpos e as colocaram em um terreno que estava em más condições. Quando comecei a fazer os trâmites, um dos procedimentos que eu tinha que fazer era ir ao CEMEFO para retirar os corpos. Eu só consegui vê-las no CEMEFO, mas foi muito rápido. Quer dizer, só me mostraram, cobriram e colocaram no carro onde iam levá-las para a funerária. E eu fiquei correndo atrás disso porque não era o terreno onde eu queria que elas ficassem, ou seja, eu nem tive tempo de fazer mais coisas. Teve familiares e conhecidos que fizeram missa, mas a verdade é que eu não pude estar presente porque estava resolvendo outros trâmites e fazendo tudo o que não foi feito, né? Ou seja, procurar a promotoria, procurar o cemitério e procurar a prefeitura para que resolvessem a questão do terreno em mau estado onde as deixaram. Depois disso, não vimos mais policiais. Mandei mensagem para a promotora que disse que o imóvel já estava liberado e eu podia reivindicá-lo. Quando fui à casa da minha mãe, coube a mim e aos meus familiares limpar toda a cena. Porque só levaram os corpos, mas não fizeram mais nada. Ou seja, coube a nós limpar poças de sangue, paredes manchadas, todas as evidências, até droga encontramos, que foi o que ele usou para fazer isso. Encontramos cristal e vimos que antes de tudo aquilo acontecer, ele tinha se drogado e depois aconteceu todo o resto. Na verdade, eu não consegui entrar, foram meus familiares que me ajudaram. No começo, quando entrei, eu não esperava ver nada daquilo, porque tinha sangue por todo lado, no chão, poças, as paredes manchadas, todas as coisas. Sim, foi algo muito difícil para mim e para minha família, e também para minha família.
foi a minha família, porque eles ficaram responsáveis pela limpeza e por recolher todas as coisas que tinham deixado. Eles só levaram a arma com a qual ele fez isso e os corpos. Mas como foi que Antônio entrou na vida da mãe dela? Bem, tudo começou quando a mãe dela começou um relacionamento com ele. No começo, a convivência parecia normal entre nossa convidada e esse senhor, mas eles nunca chegaram a ter uma relação próxima. Ela o cumprimentava por respeito à mãe dela toda vez que o via. No entanto, fora isso, quase não conviviam nem tinham muita comunicação. Bem, Antônio foi uma pessoa que, para falar a verdade, eu não sei muito bem como eles se conheceram. Só soube que minha mãe começou a sair com ele e ele não parecia ser uma má pessoa ou algo assim. Na verdade, até mesmo os vizinhos ficaram muito impactados com a notícia, porque ele sempre foi um vizinho muito gentil e tudo mais. Ou seja, ele nunca demonstrou nada do que ele realmente era. Na verdade, eu ficava com minha mãe das 9 da manhã até as 9 da noite. Quase o dia todo eu estava com ela. E eu nunca percebi que ela tivesse um comportamento violento ou algo assim. Na verdade, até pra gente foi um choque muito grande. Ou seja, saber tudo o que ele fez e saber o que estava acontecendo. Mas eu imagino que pessoas como ele, quer dizer, fingiam muito bem para poder se aproximar do meu irmão e irmã. Porque só revelou quem era depois que tudo isso aconteceu. Eu acho que ele se aproximou da minha mãe, principalmente por causa da minha irmã. Ele soube que ela só tinha filhas e tudo mais. E eu acho que foi isso que... Bem, o que desencadeou tudo o que aconteceu depois. Minha mãe me dizia que ele era uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa. Ele levava flores e comprava coisas para ela. Nunca se notou um comportamento ruim. Eu acho que foi questão de tempo até que ele quisesse passar a mão nela. E foi quando minha irmã já começou a não gostar, ela não gostava dele nem nada. Bem, minha irmã me contou que sim, foram várias vezes. Sempre que minha mãe se distraía, porque ela nunca a deixava sozinha. Quando minha mãe estava dormindo e ele dizia que ia até a cozinha pegar água, mas ao invés de pegar água, ele se aproximava dela. Como minha mãe se levantava rápido, nunca aconteceu nada mais grave. E também quando ela saía para a loja ou algo assim nessas ocasiões, porque eu perguntei se ele estava bêbado ou se acontecia alguma situação que provocava isso, sabe? Quer dizer, se ela tinha certeza de que ele fazia isso consciente ou bêbado. Ela afirmava que ele estava consciente. Mas ela quase sempre ficava na minha casa. Então começamos a perceber porque ela queria mais ficar comigo do que na casa da minha mãe. Sim, quer dizer, ela era muito hostil com ele, muito mesmo. Quer dizer, era mais como se ela estivesse brava. Ou ela se incomodava, de estar ali com ele. Bom, eu sinto que sim, ela mudou o jeito de ser. Começou a ficar um pouco mais rebelde, mais irritada. E ela sempre foi uma menina muito alegre. Quer dizer, com todo mundo, ela sempre foi uma menina muito alegre, muito feliz. E mesmo que ela continuasse sendo assim, o comportamento dela começou a ficar mais rebelde. Após a morte da família dela, o caso passou a aparecer nas notícias e redes sociais. Mas junto com a atenção também vieram os comentários e os julgamentos em relação à mãe de Darilce. Muitos falaram sobre a vida dela sem realmente conhecê-la, dizendo que ela não sabia ficar sozinha ou sempre precisava de um homem ao lado. Mas por trás de tudo o que as pessoas diziam, havia uma realidade muito diferente. Ou seja, muita gente a julgou porque diziam que ela não sabia ficar sozinha, que precisava ter um homem ao lado, que preferia o parceiro dela. Mas a verdade é que ela ficou mais de 20 anos sozinha. Mais de 20 anos sozinha com nós três. E quando ela finalmente começou a viver a vida dela, porque as filhas já estavam grandes, infelizmente ninguém anda com um letreiro na testa dizendo como ele era. E ainda mais ele, que não, quer dizer, fingia ser uma pessoa que não era. Minha mãe também era uma pessoa muito alegre. Na verdade, ela se dava muito bem com os vizinhos, com as pessoas.
Antes ela era secretária e depois, quando se juntou, ela parou de trabalhar para ficar com as meninas. Ela sempre foi uma mãe muito dedicada. Ela sempre esteve presente para nós. Quando eu sofri um acidente, ela também ficou comigo o tempo todo. Ela nunca deixou de estar comigo, nem com as minhas irmãs. Na escola da minha irmã e também com a mais velha. A mais velha estava estudando enfermagem. E também, mesmo que ela não morasse com a gente, minha mãe sempre apoiava ela e tudo mais. Minha irmã de 16 anos, ela também sempre foi uma pessoa muito alegre, mas também tinha a boa convivência. Ela decidiu ficar morando com meu avô, porque minha avó tinha falecido há alguns anos também e ela não queria deixar meu avô sozinho. Então, como era mais perto de onde ela estudava e tudo, ela tomou a decisão de ficar morando com ele. Por isso ela estava lá antes de tudo isso acontecer. E depois, quando ela soube da situação, ela veio para cá e disse que ia morar com a gente. Mas a gente quis fazer tudo certo e infelizmente a justiça falhou com a gente. De todas as formas ela falhou. Porque nunca atenderam a denúncia, nunca deram seguimento. E mesmo quando tudo já tinha acontecido, continuaram do mesmo jeito. Ou seja, nunca fui notificada de nada. Nunca conseguiram fechar o processo porque não fizeram as investigações correspondentes. E não verificaram nada do caso. Deixaram como só mais um processo. Bem, dentro do possível estou bem, mas ainda sinto muita raiva, muita tristeza. Ainda não consegui assimilar, apesar de já terem se passado 2 anos. Eu sinto que ainda estou em choque desde aquele dia, como se não tivesse acontecido. Bem, por parte da comissão de vítimas, sim, me ofereceram acompanhamento psicológico, mas as psicólogas me viram uma vez e depois disso não me viram mais. Só as vi, acho que 3 ou 4 vezes e depois não me viram mais. A última psicóloga me disse que iam trocá-la e que ela não poderia mais me atender e que depois iam me designar outra, mas foi a mesma coisa que aconteceu com o caso, né? Também não deram continuidade nisso. A primeira psicóloga começou a chorar. E depois disso não, quer dizer, foi muito pouco tempo nas sessões que tive com elas. O problema é que, por causa do estresse pós-traumático que eu tenho me esquecido de muitas coisas. Na verdade, eu tenho muitos problemas com a minha memória. Quer dizer, outro problema é que me dizem as coisas e eu não retenho muita informação. Tipo, é como se não tivessem me dito nada. Talvez por isso eu fique tão nervosa, sabe? Porque me falam as coisas e é difícil para mim, sabe? Porque processar tanta informação desde que tudo isso aconteceu tem sido muito difícil. Bem, antes de tudo isso acontecer, acho que eu tinha uma vida muito tranquila e feliz. Eu passava o dia todo com a minha mãe, sabe? A gente comia juntas, levava as crianças para a escola e eu ficava o dia inteiro com ela, desde de manhã até a noite. E com tudo isso que aconteceu, foi realmente uma mudança muito radical na minha vida. Com esse estresse pós-traumático, e por mais que eu tenha querido chorar ou colocar tudo para fora, eu não consigo. Eu tentei várias vezes, tipo, até mesmo estando sozinha e não... Tipo, tem algo que já não me permite chorar. Não sei o que é, nem se é essa raiva que sinto. Mas tudo aconteceu desde que o policial me disse aquilo, que eu não servia para dar informações que trouxessem alguém que não estivesse chorando. Mas qualquer um no meu lugar teria reagido igual ou pior. Sim, procurei uma psicóloga particular. Também fiz terapia, acho que umas 3 vezes. Mas então entendi que não, ou seja, que mentalmente eu preciso estar bem. Porque eu realmente quero que o caso não fique impune.
que haja acompanhamento, o inquérito seja encerrado e feita justiça pelo que não foi feito antes. Atualmente, Darilce não só vive com a dor de ter perdido sua mãe e suas irmãs, como também continua enfrentando o estresse pós-traumático causado por tudo o que teve que passar. Além disso, o caso ainda não foi encerrado para ela. Com o tempo, as autoridades pararam de lhe dar atualizações sobre o inquérito, deixando-a com muitas dúvidas e incertezas. Hoje, o único desejo dela é poder transferir os restos de sua família, já que o local onde foram sepultadas está em más condições. Mas até agora, as autoridades não lhe deram nada, nem permissão, algo que tem impedido que ela encontre um pouco de paz e encerre essa etapa da sua vida. Quando tudo isso aconteceu, nós estávamos procurando o cemitério e procurando as roupas dela, os caixões, tudo o que era necessário. Mas como tudo isso aconteceu de um dia para o outro, realmente eram muitas coisas que tínhamos na cabeça. E o prefeito se aproximou para nos oferecer apoio, mas nós verificamos qual era realmente o apoio que estava sendo oferecido. Mas quando analisamos o tipo de apoio que era, sinceramente, eu não teria deixado meus familiares com o apoio que eles ofereciam. Então nós dissemos que não, mas eles não respeitaram nossa decisão. Ainda assim, eles as levaram e colocaram em um terreno que não queriam. Quando procurei o atual prefeito, ele me informou que o antigo prefeito tinha deixado o município em uma situação muito ruim e que no momento não havia recursos para me ajudar. Mas me enrolaram com a Comissão dos Direitos Humanos e foi aí que fiz reclamações contra a promotora e minha assessora jurídica, porque não me davam satisfação. Não davam andamento ao caso, nem me notificavam. Na verdade, também não demorou muito para que eu tivesse acesso à promotoria virtual, que na verdade só me deram o acesso, mas eu não consegui entrar e até hoje continuo sem acesso. Não consegui consultar o processo, não consegui checar as coisas, porque não fizeram as coisas como deveriam. Me disseram que já não podiam mais me ajudar com os gastos para fazer a exumação e a inumação, e que o terreno também teria que ser comprado por mim. Ou seja, tudo isso eu teria que pagar. E se fosse mais de 120 mil pesos, também não podiam mover os corpos, porque eu precisava de um documento da Secretaria de Saúde dizendo que sim, os corpos podiam ser movidos. E eram mais burocracias que eu tinha que fazer. Precisava das certidões de óbito e muitas outras coisas que demoram mais de 6 meses nos trâmites, porque eu já fui, já perguntei e só estão me enrolando mais. Então, na época, eu fui fazer todos os trâmites para movê-las, mas como os trâmites são muito demorados, o tempo passou e agora me dizem que tenho que esperar 7 anos se eu quiser mover ou exumar. Procurei um coletivo de mulheres, isso Sim, para dar um pouco mais de visibilidade e tudo mais. E no coletivo, eu também já vi muitas histórias que ficaram iguais à minha, ou seja, são mais inquéritos ou sofreram desrespeito por parte das autoridades. E até hoje também não deram solução para nenhuma desses inquéritos. Sim, eu procurei muitas instituições, o Instituto da Mulher, a Prefeitura. Na verdade, há pouco tempo também tentei falar com o governador, mas infelizmente não. Quer dizer, eu só ouvi e ele fechou a porta na minha cara e foi embora. Ou seja, ele nem sequer se deu ao trabalho de ouvir as pessoas, nem nada, como aparenta nas redes sociais e em outros lugares. Quer dizer, né? Inclusive também mandei mensagens para Mariana, porque conhecidos tinham me dito para contar a minha situação e tudo mais para ela. Mas, bem, já se passaram 2 anos e nunca tive resposta de nenhuma instituição. Nunca tive resposta de nenhuma instituição. Nem do governador, nem da promotoria, nem de lugar nenhum. Continua igual. Bem, eu gostaria que as autoridades deem mais visibilidade a todos os casos e que façam seu trabalho como deve ser feito.
E no final das contas eu conto essa história não por fama, não por dinheiro, simplesmente eu quero que as coisas sejam esclarecidas e que se alguma mulher se sentir identificada com essa história sobre essa pessoa, de que seus filhos mudam seus comportamentos ou as tratam muito bem e há coisas que elas não veem, ou seja, prestem mais atenção ao cuidado com seus filhos. Quando o caso se tornou público, como nós não quisemos aparecer nas notícias, ou seja, para mim, o mais importante era receber os corpos, fazer o funeral e deixá-las descansar em paz. Mas sim, recebemos muitos comentários ruins, como que a culpa era da minha mãe por não saber ficar sozinha, por querer estar com uma pessoa à força e por não cuidar dos filhos. Quer dizer, graças ao fato de que ela sempre esteve atenta, nunca aconteceu nada mais grave. O fato de não falar, de não ter falado sobre o caso na época, realmente nos trouxe muitos comentários ruins e muita desinformação, porque as pessoas começaram a criar ideias, sobre o que tinha acontecido. Mas no final ninguém sabia a verdade da história, ou seja, não sabiam tudo o que aconteceu, tudo o que vivemos, a reação da minha mãe. Simplesmente começaram a inventar a história, de que minha mãe sabia sobre os toques indevidos e tudo isso, coisa que não era verdade. Ou seja, o dia que minha mãe soube dos toques indevidos foi o dia em que elas faleceram, porque aconteceu com ela como acontece com toda mãe. Ela foi tomada pela raiva e quis fazer justiça com as próprias mãos, mas infelizmente acabou em uma tragédia. Meu pai, nunca esteve presente com a gente. Quando eu era pequena, eu via ele todo mês, de vez em quando, mas conforme fui crescendo, assim como minhas irmãs também foram crescendo, quem tinha mais contato com ele era minha irmã, de 16 anos. Depois do que aconteceu, meu pai se aproximou um pouco de mim, mas atualmente ele está doente, quer dizer, ele teve gangrena no pé e agora passou por uma cirurgia. Amputaram os dedos dele, então ele já não pode se mover muito. Depois do que aconteceu com minhas irmãs, ele começou a me ligar para saber como eu estava e começou a vir um pouco mais na minha casa, e depois disso ele ficou doente e já não... Ainda falo com ele, quer dizer, falo com ele por telefone ou fui visitá-lo, mas como moramos um pouco afastados, não temos muita comunicação. É de vez em quando. A única coisa que eu quero é que elas descansem agora, que estejam em um lugar bom e que o inquérito seja encerrado para que eu possa fechar esse capítulo da minha vida. Que, embora a dor nunca vá embora, pelo menos tenham a tranquilidade de que o inquérito foi encerrado e que elas ficaram em um bom lugar. Espero ter um pouco de paz. Se o inquérito for encerrado e eu puder tê-las no lugar que eu queria... Na verdade, quero tê-las no mesmo cemitério, só que em um lugar onde eu possa construir para colocar as coisas delas. Agora não dá porque é um lote tipo americano e o que precisamos acho que é um lote tradicional. Então, no lote americano você só pode colocar uma plaquinha pequena e nada mais, porque não suportaria uma construção maior. Não era o que eu queria para elas. Gostaria de fazer um apelo às autoridades superiores, já que eu já procurei muitas instituições e não recebi apoio. Gostaria de fazer um apelo ao governador Samuel Garcia, a Mariana, para ver se já é possível encerrar o inquérito e para que eu possa ter paz. Se você chegou até este ponto do vídeo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E se quiser aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail, que é o e-mail arppmistério.com.pccs ou pelas minhas redes sociais.